Nunca imaginei que um convite para um passeio de 3 dias mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Clara, tenho 69 anos e durante os últimos 5, desde que meu marido Manuel faleceu, vivo sozinha na nossa casa em Campos Belos, no interior de Goiás. Manuel era um homem bom, trabalhador, dono de uma pequena oficina mecânica que nos sustentou por 42 anos de casamento. Quando ele partiu, deixou tudo organizado para mim. A casa quitada, uma pequena reserva no banco e a oficina, que vendi para ajudar nosso único filho, Mateus. Mateus sempre foi um menino sonhador, cheio de planos grandiosos que nunca davam certo. Aos 35 anos, ainda vivia de projeto em projeto, sempre precisando de ajuda financeira. Quando se casou com Tainá há 7 anos, pensei que finalmente encontraria estabilidade. Ela parecia ser o que ele precisava, organizada, determinada, com os pés no chão. Mas desde o início, nossa relação foi tensa. Tainá sempre me tratou com uma frieza disfarçada de educação. Sorrisos forçados, abraços rápidos, conversas superficiais. Eu tentava conquistar o carinho da nora. Afinal, ela era a mulher que meu filho escolheu para amar. Cozinhava os pratos preferidos dela, lembrava do aniversário, comprava presentes, mas havia sempre uma barreira invisível entre nós. A mãe de Tainá, Valdirene, era ainda pior. Uma mulher de 58 anos, divorciada, que sempre me olhava com um brilho estranho nos olhos, como se guardasse algum segredo. Nas poucas vezes que nos encontramos em reuniões de família, ela fazia comentários sutis sobre minha idade, minha casa antiga, minha forma desatualizada de ver as coisas. Foi por isso que fiquei tão surpresa quando Tainá me ligou numa quinta-feira. Sogra, estamos planejando uma viagem para a Chapada dos Veadeiros no final de semana. Que tal vir conosco? Seria bom para a senhora sair um pouco, arejar a mente. Hesitei por um momento. Não costumávamos viajar juntos, e o tom dela soou diferente, quase gentil demais. Não sei, querida. Vocês são jovens, vão querer fazer trilhas, essas coisas que eu já não consigo mais. Imagina, sogra, vamos ficar em uma pousada boa, relaxar, conversar. A senhora merece um descanso. E minha mãe também vai. Pode ser uma boa oportunidade para vocês se conhecerem melhor. A menção a Valdirene me fez hesitar ainda mais, mas o entusiasmo na voz de Tainá era tão raro que acabei aceitando. Talvez fosse mesmo uma chance de nos aproximarmos. Na sexta-feira pela manhã, eles passaram para me buscar. Mateus estava dirigindo, Tainá no banco do passageiro e Valdirene já ocupava um dos bancos de trás. Quando entrei no carro, notei imediatamente o clima estranho. Mateus mal me cumprimentou, focado no trânsito. Tainá estava diferente, animada demais, falando sem parar sobre a viagem. Sogra, a senhora vai adorar. Reservei um quarto lindo para a senhora, com vista para a serra, e tem uma piscina maravilhosa na pousada. Valdirene permanecia em silêncio, mexendo no celular, ocasionalmente trocando olhares com a filha através do retrovisor. Havia algo naqueles olhares que me inquietou, mas tentei ignorar a sensação. Durante o trajeto, elas conversavam entre si sobre coisas triviais, o clima, os pontos turísticos e a comida local. Mas percebi que elas falavam uma coisa querendo dizer outra, e eu não conseguia decifrar o quê. Quando parávamos nos postos para abastecer e ir ao banheiro, elas sempre cochichavam enquanto eu estava distante. Mãe, você tem certeza? Ouvi Tainá sussurrar para Valdirene quando voltei do banheiro antes do previsto. Tenho. É agora ou nunca, filha. Confie em mim. Fingi que não havia ouvido nada, mas meu estômago se contraiu. Havia algo errado naquela viagem, algo que eu ainda não conseguia identificar. Chegamos à região da Chapada no início da tarde. A paisagem era realmente deslumbrante. Montanhas verdes, céu azul infinito, ar puro que enchia os pulmões de vida. Por um momento, esqueci minhas preocupações e me permiti aproveitar a beleza do lugar. A pousada era simples, mas aconchegante. Tainá havia realmente reservado um quarto bonito para mim, com vista para as montanhas. Durante o check-in, insisti em pagar a estadia de todos. Era minha forma de contribuir, já que havia sido convidada.
Não precisa, sogra, disse Tainá, mas sem muita insistência. Deixe eu fazer isso, filha. Vocês já gastaram com gasolina, comida, é o mínimo que posso fazer. Valdirene observava tudo em silêncio, aquele mesmo brilho estranho nos olhos. O primeiro dia transcorreu normalmente. Visitamos algumas cachoeiras próximas, almoçamos em um restaurante local, tiramos fotos. Tainá estava estranhamente atenciosa comigo, sempre perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Mateus continuava distante, mas isso não era novidade. À noite, jantamos na pousada. Foi quando notei Tainá e Valdirene trocando mais daqueles olhares carregados de significado. Elas mal tocaram na comida. Pareciam nervosas. Mãe, disse Tainá para Valdirene. Amanhã vamos naquele lugar que você falou? Sim, filha. Será perfeito. Que lugar? Perguntei curiosa. Ah, um mirante que minha mãe conhece. Ela já veio aqui antes. Conhece uns lugares secretos, né, mãe? Na manhã seguinte, tomamos café e saímos para mais um passeio. Desta vez, Valdirene assumiu o papel de guia, indicando o caminho para Mateus. Rodamos por estradas menores, cada vez mais distantes da área turística principal. Para onde estamos indo? Perguntei, começando a me sentir desconfortável. É surpresa, sogra, disse Tainá, mas sua animação soava forçada. Depois de quase 2 horas de viagem, paramos em um posto de gasolina isolado na beira da estrada. Não havia mais montanhas verdejantes ao redor, apenas o cerrado seco e a estrada que se perdia no horizonte. Vamos fazer uma pausa aqui, disse Mateus, descendo do carro. Todos descemos. Enquanto Mateus foi ao banheiro e eu me espreguiçava, esticando as pernas, Tainá e Valdirene se afastaram, conversando em sussurros urgentes, perto da loja de conveniências. Foi quando presenciei algo que gelou meu sangue. Vi Valdirene entregando algo para Tainá. Parecia dinheiro. Muito dinheiro. E Tainá guardou rapidamente na bolsa, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém havia visto. Meu coração disparou. O que estava acontecendo ali? Por que Valdirene estava dando dinheiro para minha nora? E por que em segredo? Quando Mateus voltou, elas já haviam terminado a conversa misteriosa. Tainá se aproximou de mim, com um sorriso que agora me pareceu completamente falso. Sogra, vamos entrar na loja? Quero comprar umas águas para a viagem. Entramos juntas na pequena loja do posto. Tainá pegou algumas garrafas de água e foi ao caixa. Eu a seguia, ainda tentando processar o que havia visto lá fora. Deixa que eu pago, ofereci pegando minha carteira. Não, sogra, dessa vez é por minha conta. Mas quando chegou a hora de pagar, Tainá fingiu procurar o dinheiro na bolsa, com um ar de desespero exagerado. Ai, meu Deus, acho que esqueci a carteira no hotel. Que isso, filha, eu pago. Não, deixa que eu resolvo. Ela saiu correndo da loja, alegando que ia buscar dinheiro com Mateus. Fiquei ali, segurando as águas, esperando. Mas os minutos se arrastaram e eles não voltavam. Finalmente, decidi sair da loja para ver o que estava acontecendo. O estacionamento estava vazio. O carro havia sumido. Por um momento, meu cérebro não conseguiu processar a informação. Olhei ao redor, confusa, achando que talvez tivessem mudado o carro de lugar. Mas não. Eles realmente haviam ido embora e me deixado ali, sozinha, no meio do nada, a 320 quilômetros de casa. O mundo pareceu parar naquele momento. Fiquei parada no meio do estacionamento vazio, segurando as garrafas de água, olhando para o lugar onde o carro estava estacionado há poucos minutos. Meu cérebro simplesmente se recusava a aceitar o que estava acontecendo. Não podia ser real. Não podiam ter me abandonado daquele jeito. Moça, aconteceu alguma coisa? A voz me trouxe de volta à realidade. Era o frentista do posto, um homem de uns 40 anos, com o rosto queimado de sol e expressão preocupada. Meu filho, comecei a dizer, mas as palavras morreram na garganta. Como explicar aquela situação sem parecer completamente ridícula? O pessoal que estava com a senhora? Assenti, ainda em choque. Eles foram embora, sem a senhora. Não era uma pergunta. Ele havia visto tudo. Eu não entendo,
murmurei, finalmente deixando as lágrimas caírem. Não entendo o que está acontecendo. O frentista, que depois soube chamar-se Egdar, me levou para dentro da loja e me ofereceu uma cadeira. Sua esposa, Denise, apareceu da parte de trás e imediatamente assumiu o controle da situação. Que absurdo é esse? Como é que abandona uma senhora idosa no meio da estrada? Ela falava indignada enquanto me trazia um copo d'água. Que tipo de gente faz uma coisa dessas? Tentei explicar, mas as palavras saíam embaralhadas. Falei sobre a viagem, sobre o comportamento estranho de Tainá e Valdirene, sobre os olhares e sussurros. Egdar e Denise ouviam em silêncio, balançando a cabeça com desaprovação. A senhora tem como entrar em contato com eles? Perguntou Egdar. Peguei meu celular com as mãos trêmulas. Liguei para Mateus. O telefone chamou várias vezes antes de cair na caixa postal. Tentei Tainá. Mesma coisa. Na 7ª tentativa, finalmente atenderam. Era Tainá. E sua voz estava completamente diferente. Fria. Cruel. O que foi, Clara? Clara. Ela nunca me chamara pelo nome. Sempre foi sogra. Tainá, onde vocês estão? Por que me deixaram aqui? Houve uma pausa longa. Depois ouvi risadas ao fundo, de Tainá, de Valdirene e, para minha completa devastação, de Mateus. Você realmente não entende, né? A voz de Tainá estava carregada de desprezo. Você é um peso morto, Clara. Um fardo que carregamos há anos, sempre ali, se intrometendo, sempre precisando de atenção, sempre atrapalhando nossa vida de casal. As palavras me atingiram como socos no estômago. Egdar e Denise observavam minha expressão de horror e se aproximaram, um de cada lado, numa demonstração silenciosa de apoio. Mas eu sempre tentei ajudar vocês, consegui dizer. Sempre dei dinheiro quando precisaram, sempre. Exatamente, Tainá me interrompeu. Você sempre deu dinheiro porque é assim que compra nossa companhia. Mas sabia de uma coisa? Estamos cansados de fingir que gostamos de você. Tainá, pelo amor de Deus, não fale assim com minha mãe. Finalmente ouvi a voz de Mateus. Por um segundo, meu coração se encheu de esperança. Meu filho iria me defender, iria colocar um fim naquela loucura. Mateus, meu filho, venham me buscar, por favor. Não entendo o que está acontecendo. Mãe, a voz dele estava cansada, resignada. A Tainá está certa. A senhora é muito dependente, muito grudenta. A gente precisa de espaço para construir nossa família. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Meu próprio filho, o menino que criei, que amei, estava concordando com aquilo. Mas eu nunca... Comecei a protestar. Escuta aqui, sua velha chata. A voz de Valdirene tomou o telefone. Você teve sua chance de ser feliz. Teve seu marido, sua casa, sua vida. Agora é a nossa vez. E você não faz parte dela. Valdirene, eu nem te conheço direito. Por que está fazendo isso comigo? Ela riu, um som amargo e cheio de veneno. Você realmente não lembra de mim, né, Clara? Valdirene Silva, do Colégio Santo Jorge. Éramos da mesma escola. Eu era apaixonada pelo Manuel desde os 15 anos. Planejava me casar com ele, ter filhos com ele, construir uma vida com ele. Mas aí você apareceu com seus sorrisinhos e suas roupinhas bonitinhas e roubou ele de mim. A revelação me deixou sem fala. Valdirene Silva, agora me lembrava. Uma menina tímida da escola que sempre ficava olhando o Manuel de longe. Nunca imaginei que ela guardasse rancor por todos esses anos. Valdirene, isso foi há mais de 40 anos. Manuel escolheu ficar comigo porque você era mais bonita, mais popular, mais tudo, ela gritou. Você teve uma vida inteira de felicidade que deveria ter sido minha. O Manuel deveria ter sido meu marido. O Mateus deveria ter sido meu filho. Aquela casa, aquela oficina, tudo deveria ter sido meu. Mas isso é loucura. Você não pode culpar alguém por... Posso sim. E posso fazer você pagar por isso. Criei minha filha contando sobre você, sobre como você destruiu minha juventude.
E quando ela se casou com seu filhinho mimado, vimos a oportunidade perfeita de dar o troco. Tainá voltou ao telefone. Minha mãe me contou toda a história. Como você sempre teve tudo fácil, como sempre foi a princesinha que conseguia tudo o que queria. Bem, agora acabou, Clara. Se vira aí no posto. Você sempre foi tão independente, tão forte, né? Então prove. Vocês não podem me deixar aqui. Eu estou sem meus cartões, sem os documentos. Está tudo na mala que ficou no carro. Que pena, disse Tainá, fingindo piedade. Mas tenho certeza de que uma mulher tão sábia como você vai dar um jeito. Mateus! Gritei no telefone. Mateus, fale comigo. Sou sua mãe. Houve uma pausa longa. Depois ouvi sua voz, baixa e hesitante. Mãe, a gente precisa pensar no nosso futuro agora. Precisa focar na nossa família. Eu sou sua família também. Não mais, disse Tainá, cortante. Agora somos só nós três. Você virou passado, Clara. Se acostume. A ligação foi encerrada. Fiquei ali parada, segurando o telefone, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Egdar e Denise me observavam com uma mistura de piedade e indignação. Que gente desumana, murmurou Denise. Como é que faz uma coisa dessas com a própria mãe? Tentei ligar novamente, mas agora os telefones nem sequer chamavam. Haviam me bloqueado. A realidade da situação finalmente me atingiu em cheio. Eu estava sozinha, abandonada a 320 quilômetros de casa, com pouco dinheiro, sem documentos, sem nada além da roupa do corpo. E pior que tudo, havia sido traída pelas pessoas em quem mais confiava no mundo. Moça, disse Egdar gentilmente, a senhora tem mais alguém da família? Alguém que possa vir buscá-la? Balancei a cabeça. Manuel era filho único, e eu também. Meus pais haviam morrido há muito tempo. Mateus era tudo que me restava de família. E ele havia me abandonado. Amigos, então? Vizinhos? Pensei nas poucas amizades que mantinha em Campos Belos. Eram relacionamentos superficiais, de vizinhança. Ninguém com quem eu pudesse contar numa situação como aquela. Não tenho ninguém, murmurei. E pela primeira vez na vida, senti o verdadeiro significado da solidão. Denise se aproximou e me abraçou com força. Escute aqui, querida. A senhora vai ficar aqui conosco hoje à noite. Amanhã a gente pensa numa solução. Não vou deixar a senhora dormir na rua, pode ter certeza disso. Aquela demonstração de bondade de uma estranha, em contraste com a crueldade da minha própria família, me fez chorar ainda mais intensamente. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não só de dor e traição, mas também de uma estranha gratidão. Naquela noite, deitada no sofá da pequena casa dos fundos do posto onde Egdar e Denise moravam, olhei para o teto e tentei entender como minha vida havia chegado naquele ponto. Durante 67 anos, acreditei que família era tudo, que o amor de mãe era eterno, que as pessoas que amamos jamais nos abandonariam quando mais precisávamos. Mas ali estava eu, provando que estava errada em tudo. Ou talvez estivesse errada sobre o que realmente importava na vida. Pela primeira vez em décadas, não tinha ninguém para cuidar, ninguém para agradar, ninguém cuja aprovação eu precisasse conquistar. Era assustador, mas também libertador. Quando finalmente adormeci, já havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Não iria implorar para voltar. Se eles queriam me ver morta para suas vidas, então eu estaria morta para eles também. Acordei na manhã seguinte com uma clareza mental que não sentia há anos. Denise já estava acordada, preparando café na pequena cozinha. O cheiro me trouxe uma sensação estranha de nostalgia e, ao mesmo tempo, de recomeço. "Dormiu bem, querida?" ela perguntou, me servindo uma xícara fumegante. "Melhor do que imaginei", respondi. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, não acordei preocupada com ninguém, em cumprir expectativas ou em ser a mãe perfeita que todos esperavam. Egdar entrou logo depois, com uma expressão pensativa. "Clara, conversei com minha irmã ontem à noite. Ela mora em São Carlos, no interior de São Paulo, e tem uma pousada pequena lá.
está precisando de ajuda para administrar o lugar. Olhei para ele sem entender aonde queria chegar. O que quero dizer é, se a senhora quiser, pode ir para lá, começar uma vida nova. Helena é boa gente, vai tratar a senhora bem. Mas eu não tenho dinheiro para pagar uma passagem, nem documentos. Sobre os documentos podemos resolver. Conheço gente na cidade que pode ajudar a senhora a tirar a segunda via. E sobre dinheiro... Egdar trocou um olhar com a esposa. Bem, a gente pode emprestar para o transporte. A senhora paga quando puder. A generosidade daquele casal de estranhos me emocionou profundamente. Ali estavam duas pessoas que mal me conheciam, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca. Enquanto isso, minha própria família... Por que vocês fariam isso por mim? Perguntei, genuinamente curiosa. Denise se sentou ao meu lado. Porque também já passei por momentos difíceis na vida, querida. E sempre teve alguém para me ajudar quando precisei. É assim que o mundo deveria funcionar. A gente se ajudando. E além disso, acrescentou Egdar, ninguém merece ser tratado do jeito que trataram a senhora. Isso não é coisa que se faça com um ser humano. Passei a manhã inteira refletindo sobre a proposta. Ir para uma cidade desconhecida, começar uma vida nova aos 67 anos. Parecia loucura. Mas qual era a alternativa? Voltar para Campos Belos e tentar reconstruir uma vida vazia, sempre esperando que Mateus mudasse de ideia? Sempre me lembrando da humilhação que havia passado? Não. Não voltaria rastejando como eles esperavam. Aceito, disse para Egdar na hora do almoço. Quero ir para São Carlos. Os próximos 5 dias foram uma mistura de burocracia e preparação emocional. Egdar me acompanhou até a delegacia da cidade mais próxima para registrar o boletim de ocorrência sobre o abandono e a perda dos documentos. O delegado ficou indignado com a história. Isso é abandono de idoso, senhora. A senhora pode processá-los criminalmente. Pensei por um momento, mas balancei a cabeça. Não quero processá-los. Só quero meus documentos de volta e nunca mais vê-los. Enquanto esperávamos a papelada ficar pronta, Denise me ensinou algumas receitas da região e me contou sobre São Carlos. É uma cidade universitária, cheia de vida. Helena diz que tem muitos turistas, principalmente nos finais de semana. A pousada dela não é luxuosa, mas é aconchegante. Você vai gostar. Na quinta-feira da semana seguinte, estava pronta para viajar. Egdar havia conseguido uma carona com um caminhoneiro conhecido que ia para São Paulo. O homem, seu Osvaldo, era gentil e conversador e me tranquilizou sobre a viagem. Antes de partir, abracei Egdar e Denise com força. Nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim, disse com lágrimas nos olhos. A senhora não nos deve nada, respondeu Denise. Só seja feliz, querida. É tudo o que a gente quer. A viagem até São Carlos durou quase 13 horas. Durante o trajeto, conversei com seu Osvaldo sobre a vida, sobre recomeços, sobre como às vezes as piores situações podem se transformar nas melhores oportunidades. A senhora sabe, disse ele enquanto dirigia pela estrada. Minha primeira esposa me abandonou quando eu mais precisava. Na época, achei que era o fim do mundo, mas depois conheci minha Doraci, e foi o melhor que podia ter acontecido. Às vezes, o universo tem uns jeitos estranhos de nos mostrar o caminho certo. Chegamos a São Carlos no final da tarde do dia seguinte. A cidade era realmente bonita, com suas ruas arborizadas e um movimento jovial das universidades. Osvaldo me deixou na rodoviária, onde Helena já me esperava. Helena era uma mulher de 50 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, sorriso largo e abraço caloroso. Imediatamente, me senti acolhida. Então você é a Clara que meu irmão tanto falou. Bem-vinda a São Carlos, querida. A pousada ficava num bairro residencial tranquilo, numa casa grande e antiga que havia sido adaptada. Tinha 6 quartos para hóspedes, uma área comum aconchegante e um jardim pequeno, mas bem cuidado. Não é nada luxuoso, disse Helena, me mostrando as dependências, mas os hóspedes gostam do ambiente familiar. O problema é que eu não consigo dar conta de tudo sozinha.
Preciso de alguém para me ajudar com a recepção, o café da manhã, a organização dos quartos. Ah, posso fazer isso, disse imediatamente. Cuidei de casa a vida inteira. Sei cozinhar, organizar, lidar com pessoas. Perfeito! O quarto lá em cima é seu. Não é grande, mas tem uma vista bonita da praça. Naquela primeira noite em São Carlos, sentada na janela do meu novo quarto, olhando para a praça iluminada, onde jovens estudantes conversavam e namorados caminhavam de mãos dadas, senti algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Não era a esperança de que as coisas voltassem a ser como antes. Essa havia morrido no posto de gasolina. Era uma esperança diferente, mais madura. A esperança de que poderia construir algo novo, algo que fosse genuinamente meu. Nos primeiros dias, ainda me pegava, esperando que o telefone tocasse, que Mateus ligasse pedindo desculpas, que tudo se revelasse um pesadelo do qual finalmente acordaria. Mas os dias se passavam, e o silêncio continuava. Então, comecei a me concentrar no presente. Aprendi a rotina da pousada, conheci os hóspedes regulares, descobri os melhores fornecedores da cidade. Helena era uma professora paciente, mas logo percebeu que eu tinha um talento natural para a hospitalidade. Você tem um dom, disse ela após 2 semanas. Os hóspedes adoram conversar com você. Fazem questão de tomar café da manhã quando você está na cozinha. Era verdade. Descobri que gostava muito de conhecer pessoas novas, de ouvir suas histórias de viagem, de oferecer dicas sobre a cidade. Era diferente de quando recebia visitas em casa. Ali, eu não estava tentando impressionar ninguém ou cumprir um papel. Estava sendo eu mesma. 6 meses depois da minha chegada, Helena me fez uma proposta que mudou tudo. Clara, tenho um convite a fazer. Que tal se tornar minha sócia? A pousada está indo melhor desde que você chegou. Os hóspedes elogiam constantemente o atendimento, a comida, o carinho. Acho que podemos expandir, melhorar ainda mais. Fiquei sem palavras. Uma sociedade? Aos 67 anos, depois de uma vida inteira cuidando dos sonhos dos outros, alguém estava me oferecendo a chance de ter o meu próprio negócio. Mas, Helena, eu não tenho dinheiro para investir. Não precisa de dinheiro. Você investe seu trabalho, sua dedicação, sua experiência. Eu ponho a estrutura. Dividimos os lucros meio a meio. O que acha? Olhei ao redor da pousada que havia se tornado minha casa, para a mulher que havia se tornado mais que uma patroa, uma amiga verdadeira. Em 6 meses, havia encontrado mais acolhimento e reconhecimento do que em anos vivendo para agradar minha família. Aceito, disse, sentindo uma emoção diferente tomar conta do peito. Era orgulho. Orgulho de mim mesma. Naquela noite, liguei para Egdar e Denise para contar as novidades. Eles ficaram genuinamente felizes por mim. Sabia que ia dar certo, disse Denise. A senhora tem luz própria, Clara. Só precisava de um lugar onde pudesse brilhar. Depois de desligar o telefone, fiquei pensando sobre aquelas palavras. Luz própria. Durante toda a vida, acreditei que minha luz vinha de refletir a felicidade dos outros. Do Manoel, do Mateus, até mesmo de Tainá, quando tentava conquistar sua aprovação. Mas agora, pela primeira vez, estava brilhando sozinha. E descobrindo que minha luz era mais forte do que jamais imaginei. 2 anos se passaram como um sopro de vento suave numa tarde de primavera. A pousada Vila Clara, nome que Helena insistiu em dar ao lugar depois que nos tornamos sócias, havia se tornado um pequeno sucesso na cidade. Nossas avaliações online eram excelentes, sempre destacando o acolhimento e a qualidade do café da manhã caseiro que eu preparava todas as manhãs. Eu não era mais a mesma mulher que havia sido abandonada naquele posto de gasolina. O espelho me mostrava alguém diferente. Os cabelos grisalhos agora eram cortados num estilo moderno que Helena me ajudara a escolher. Eu havia perdido alguns quilos com toda a atividade da pousada, e meus olhos tinham um brilho que não via há décadas. As manhãs haviam se tornado o meu momento favorito do dia. Acordava cedo, preparava o café da manhã caprichado, pães caseiros, bolos, frutas frescas, sucos naturais, e recebia os hóspedes com genuíno prazer.
Cada pessoa que passava pela pousada levava um pedacinho da minha história, e eu levava um pedacinho da deles. Foi numa dessas manhãs de sábado que conheci Jorge. Ele chegou sozinho, carregando uma mala pequena e um sorriso tímido. Homem de 69 anos, cabelos completamente brancos, olhos castanhos gentis e uma postura que demonstrava ter trabalhado ao ar livre a vida inteira. "Bom dia", disse ele na recepção. "Tenho uma reserva para 3 noites, Jorge Souza." Enquanto fazia o check-in, notei que suas mãos eram fortes, mas cuidadosas, e ele falava com educação sem ser formal demais. Havia algo nele que me transmitiu uma paz imediata. "O senhor está visitando a cidade a trabalho?" perguntei, fazendo conversa enquanto preenchia os dados. "Na verdade, estou pensando em me mudar para cá. Tenho um sítio pequeno em Ribeirão Preto que vou vender, e São Carlos me pareceu um lugar bom para recomeçar." A palavra recomeçar criou uma conexão instantânea entre nós. Quantas pessoas da nossa idade falavam sobre recomeçar? "Recomeçar é uma palavra bonita", disse, entregando a chave do quarto. "Especialmente quando a gente descobre que nunca é tarde para isso." Ele me olhou com uma expressão curiosa, como se tivesse percebido que havia uma história por trás daquele comentário. Durante os 3 dias que ficou hospedado, Jorge sempre descia para tomar café da manhã no horário em que eu estava na cozinha. Conversávamos sobre a cidade, sobre a vida, sobre planos para o futuro. Descobri que ele era viúvo há 4 anos, que havia criado 3 filhos que agora viviam em outros estados e que também estava buscando uma nova fase na vida. Minha esposa sempre dizia que eu deveria conhecer São Carlos. Dizia que eu ia gostar do clima, das pessoas, contou no último dia. Acho que ela estava certa, como sempre. Quando ele foi embora, deixou um cartão com seu telefone. "Se um dia quiser conhecer meu sítio, me liga. Prometo que é menos aventura que administrar uma pousada", disse rindo. Helena percebeu imediatamente a mudança no meu comportamento depois da partida dele. "Gostou do hóspede, foi?" perguntou, com aquele sorriso maroto que eu já conhecia bem. "Ele parecia uma pessoa interessante", respondi, tentando soar casual. "Clara, você tem 69 anos, não 16. Pode admitir que achou o homem atraente sem morrer de vergonha." Ri da observação de Helena. Ela tinha razão. Por que eu teria vergonha de me sentir atraída por alguém? Durante tanto tempo, vivi como se minha vida afetiva tivesse terminado com a morte do Manuel. Mas ali estava eu, descobrindo que ainda era uma mulher com sentimentos, desejos, vontade de companhia. 2 semanas depois, liguei para Jorge. "Ainda está disposto a me mostrar seu sítio?" perguntei. "Claro! Que tal no próximo domingo?" Foi assim que começou nossa amizade. Todos os domingos, quando a pousada estava mais calma, eu ia visitar Jorge no sítio dele em Ribeirão Preto. O lugar era encantador. Uma casa simples, mas confortável, rodeada de árvores frutíferas e um pequeno pomar que ele cuidava com carinho. "Minha esposa plantou essas jabuticabeiras", disse no primeiro domingo, me mostrando o quintal. Dizia que queria que eu tivesse sempre frutas frescas para fazer vitamina. Havia uma melancolia doce na forma como ele falava da esposa, mas não a amargura que eu esperava encontrar. Era um homem que havia sido feliz no casamento e guardava boas lembranças, sem se fechar para a possibilidade de novos afetos. Com o passar dos meses, nossa amizade evoluiu naturalmente para algo mais profundo. Jorge era completamente diferente do Manuel, mais contemplativo, mais calmo, menos ansioso. Onde Manuel sempre corria atrás dos próximos projetos, Jorge sabia aproveitar o momento presente. "Clara", disse ele numa tarde de outubro, enquanto colhíamos laranjas no pomar, "posso fazer uma pergunta indiscreta?" "Pode." "Por que uma mulher como você estava sozinha quando nos conhecemos? Quero dizer, você é inteligente, bonita, trabalhadora. Como é que não tinha alguém especial na vida?" Parei de colher laranjas e olhei para ele. Durante esses meses, havia contado pedaços da minha história, sobre a morte do Manuel, sobre ter vindo para São Carlos buscar um recomeço, mas nunca havia falado sobre o abandono, sobre Mateus e Tainá. "É uma história longa", disse finalmente. "Tenho tempo.
E se você quiser dividir, tenho ouvidos também. Sentamos na varanda da casa, com uma jarra de suco de laranja gelado entre nós, e pela primeira vez desde que cheguei a São Carlos, contei toda a verdade. O casamento com Manuel, o relacionamento difícil com Tainá, a descoberta sobre o passado de Valdirene, o abandono no posto, tudo. Jorge me ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ele ficou um longo tempo pensativo. Que desperdício, disse finalmente. Como assim? Desperdiçaram a oportunidade de ter você na vida deles. Mateus perdeu uma mãe maravilhosa. Tainá perdeu uma sogra que poderia ter sido uma segunda mãe. Eles nem sabem o que perderam. Suas palavras me tocaram profundamente. Não porque me consolavam, mas porque eram genuínas. Jorge realmente acreditava no que estava dizendo. Você não acha que eu deveria tentar um contato? Mandar uma mensagem? Ligar? Acho que você deveria fazer o que o coração mandar. Mas também acho que você construiu uma vida linda aqui. Não sei se vale a pena arriscar sua paz interior por pessoas que foram capazes de abandoná-la numa estrada. Naquela noite, voltando para São Carlos, pensei muito sobre suas palavras. Era verdade. Eu havia construído uma vida linda. Tinha uma empresa próspera, amizades verdadeiras, e agora um relacionamento que crescia dia após dia, baseado em respeito mútuo e carinho genuíno. 3 meses depois, Jorge vendeu o sítio e se mudou para São Carlos. Não morava comigo, cada um mantinha sua independência, mas passávamos quase todos os dias juntos. Ele me ajudava na pousada quando necessário. Eu o acompanhava nas caminhadas do fim de tarde que ele insistia em fazer para manter a saúde. Era um relacionamento maduro, construído sobre amizade sólida e admiração mútua. Não havia a paixão ardente da juventude, mas havia algo muito mais valioso: companheirismo verdadeiro. Uma noite, enquanto jantávamos no pequeno restaurante que frequentamos toda sexta-feira, Jorge pegou minha mão sobre a mesa. Clara, posso te fazer um pedido? Claro. Para de se referir a esta como sua nova vida. Esta é sua vida. Ponto final. A mulher que você é hoje sempre esteve dentro de você. Só precisava da oportunidade certa para aparecer. Olhei para nossos dedos entrelaçados, as mãos dele, fortes e calejadas pelo trabalho rural. As minhas, mais delicadas, mas marcadas pela experiência. 2 pessoas que haviam vivido vidas inteiras, que haviam amado e perdido, que haviam recomeçado quando muitos acreditavam que era tarde demais. Tem razão, disse. Esta é minha vida, e eu gosto muito dela. Eu também gosto muito dela, e de você. Foi a primeira vez que falamos abertamente sobre amor. Não era uma declaração dramática como as dos filmes, mas tinha a solidez das coisas reais, construídas com tempo e cuidado. 2 meses depois, numa tarde de domingo no pomar que Jorge agora cultivava nos fundos da pousada, ele parou de regar as plantas e se virou para mim com uma expressão que misturava nervosismo e determinação. Clara, disse ele limpando as mãos no avental. Tem uma coisa que venho pensando há tempos. Que coisa? Perguntei, percebendo a mudança no seu tom de voz. Ele se aproximou e, para minha surpresa, se ajoelhou ali mesmo, entre os pés de tomate e as mudas de manjericão. Sei que já passamos da idade das formalidades tradicionais, mas algumas coisas nunca saem de moda, disse, tirando uma pequena caixinha de veludo do bolso. Clara Silva, você quer se casar comigo? Por um momento, fiquei completamente sem palavras. O anel era simples, delicado, exatamente do meu gosto. Mas mais que isso, o gesto representava algo que eu nunca havia experimentado antes. Alguém escolhendo estar comigo não por necessidade, não por conveniência, mas por amor genuíno. Jorge, disse com os olhos cheios de lágrimas, claro que aceito, claro que quero. Quando ele se levantou e me abraçou, senti que minha transformação estava completa. Não era mais a mulher que vivia para os outros, nem a mulher que havia sido abandonada numa estrada. Era simplesmente Clara, amada, valorizada e livre para escolher seu próprio caminho.
Naquele momento, percebi que finalmente havia encontrado o que sempre busquei sem saber. Alguém que me amava exatamente como eu era, sem querer me mudar ou me moldar às suas necessidades. E pela primeira vez na vida, eu amava alguém da mesma forma. Era uma terça-feira típica, quando minha vida passada resolveu bater à porta da minha nova realidade. Eu estava na recepção da pousada, conferindo as reservas da semana, quando ouvi o barulho familiar de um carro freando bruscamente na rua. Não pensei muito no assunto. Sempre havia movimento no bairro, até Helena gritar: "Clara, tem gente te procurando!" Levantei os olhos da tela do computador e senti o mundo parar. Mateus estava parado na porta da pousada com uma aparência que me chocou. Meu filho, que sempre foi vaidoso com sua aparência, estava magro demais, com olheiras profundas e roupas amarfanhadas. Ao lado dele, Tainá segurava uma barriga de aproximadamente 6 meses de gestação, mas sua expressão não era de uma futura mãe feliz. Era de desespero. Por um momento, ficamos os três ali parados, se medindo. 3 anos haviam se passado desde aquele dia terrível no posto de gasolina. 3 anos durante os quais eu havia me transformado numa pessoa completamente diferente, enquanto eles... Bem, eles pareciam ter envelhecido uma década. "Mãe", disse Mateus com a voz embargada. A palavra que antes me derretia o coração agora soou estranha, quase artificial. Não respondi imediatamente. Simplesmente os observei, tentando processar a surreal situação de ter minha família parada ali, como fantasmas do passado que se materializavam no presente. "Vocês querem se hospedar?" Perguntei finalmente, minha voz calma, mas distante. "Temos um quarto vago." A pergunta os pegou desprevenidos. Esperavam lágrimas, abraços, perdão imediato. Não esperavam ser tratados como clientes. "Sogra, por favor." Tainá deu um passo à frente com suas mãos protetoras sobre a barriga. "Precisamos conversar com a senhora. Precisamos da sua ajuda." "Ajuda", repeti a palavra, saboreando sua ironia. Interessante escolha de vocabulário. Helena apareceu discretamente ao meu lado, percebendo a tensão no ambiente. "Clara, quer que eu cuide da recepção?" "Não precisa, Helena. Nossos visitantes não vão ficar muito tempo." Olhei diretamente para Mateus. "Não é mesmo?" Meu filho engoliu em seco. Estava claramente constrangido, mas também desesperado. "Mãe, eu sei que erramos. Sei que fizemos uma coisa terrível com a senhora. Mas, por favor, só nos escute." Eu os escutei 3 anos atrás. Lembram? No telefone. Quando vocês riram da minha situação e me deixaram num posto de gasolina a 320 quilômetros de casa. Tainá começou a chorar. "Por favor, dona Clara, nós não tínhamos escolha. Minha mãe disse que era a única forma de..." "Sua mãe." Minha voz ficou ainda mais fria. Onde estava Aldirene, aliás? Não veio se divertir vendo o resultado da vingança dela? Mateus e Tainá trocaram um olhar carregado de culpa. "Mãe, sente aqui conosco, por favor." Mateus indicou as poltronas da área comum da pousada. "Tem muita coisa que a senhora não sabe." Contra meu julgamento, sentei. Não por eles, mas porque precisava ouvir toda a verdade. Precisava entender completamente a extensão da traição para poder seguir em frente definitivamente. "Primeiro me expliquem uma coisa", disse, cruzando os braços. "Como vocês me encontraram aqui? E, principalmente, como conseguiram dinheiro para viajar de Goiás até São Paulo se estão numa situação tão ruim?" Mateus e Tainá trocaram outro olhar constrangido. A senhora alugou a casa para uma família", disse Mateus hesitante. "Quando descobrimos que a imobiliária tinha contato com a senhora, imploramos para eles nos darem alguma informação." "Que imobiliária?" perguntei confusa. "A Campos Imóveis, da rua principal. A dona disse que a senhora ligou há 2 anos, pedindo para colocar a casa para alugar. Que estava bem, morando em São Paulo, e não pretendia voltar." A informação me surpreendeu. Era verdade que, depois de me estabilizar em São Carlos, havia resolvido a situação da casa em Campos Belos.
Não fazia sentido deixar o imóvel vazio, então contactei uma imobiliária por telefone e resolvi tudo à distância. O dinheiro do aluguel era depositado diretamente na minha conta. E como conseguiram dinheiro para a viagem? Insisti. Tainá baixou a cabeça, envergonhada. Vendemos as últimas coisas que tínhamos. Minha aliança de casamento, o relógio do Mateus, que era do seu Manuel, até os móveis do quartinho onde a gente morava. Pegamos um ônibus de linha, continuou Mateus. Viajamos a noite inteira sem comer direito. Gastamos até o último centavo que tínhamos para chegar até aqui. O desespero na voz deles era genuíno. Haviam literalmente apostado tudo nessa viagem, na esperança de que eu os salvaria mais uma vez. Fala, disse, voltando ao assunto principal. Mateus respirou fundo antes de começar. Depois que deixamos a senhora no posto, voltamos para casa achando que tínhamos resolvido nossos problemas. Valdirene tinha nos convencido de que a senhora era um peso, que nossa vida seria melhor sem a senhora por perto. E foi? Perguntei sarcasticamente. Não. A resposta veio de Tainá, entre soluços. Foi o início do nosso inferno. Primeiro, continuou Mateus, começaram os comentários na cidade. As pessoas perguntavam pela senhora, queriam saber por que não haviam mais. Tivemos que inventar mentiras, dizer que a senhora tinha ido morar com parentes distantes. Mas aí, Tainá assumiu a narrativa. Minha mãe começou a ficar estranha, obcecada. Dizia que finalmente tinha conseguido justiça, que agora poderia ser feliz. Só que ela não ficou feliz. Ficou doente. Doente como? Mentalmente, respondeu Mateus. Começou a ter surtos, a gritar que Manuel ainda estava vivo, que ia voltar para ela. Dizia que a senhora era uma impostora, que havia roubado a vida que deveria ser dela. Senti um arrepio na espinha. A obsessão de Valdirene era ainda mais profunda do que eu imaginava. E vocês? Também ficaram doentes? Mateus baixou a cabeça, incapaz de me olhar nos olhos. Nós começamos a nos odiar, mãe. A culpa estava nos destruindo por dentro. Toda noite eu sonhava com a senhora sozinha naquele posto. Toda manhã acordava com o peso do que tínhamos feito. Mas continuaram vivendo assim por 3 anos? Tentamos, disse Tainá. Tentamos fingir que estava tudo bem, mas as coisas começaram a dar errado. Mateus perdeu o emprego porque não conseguia se concentrar e porque tinha crises de ansiedade do nada. Eu fui demitida porque estava sempre nervosa, sempre brigando com todo mundo. E o dinheiro que sobrou da venda da oficina do meu pai foi acabando, continuou Mateus. Gastamos com bobagens, tentando comprar uma felicidade que não vinha, até que... Ele parou, engolindo o orgulho. Até que, incentivei. Até que perdemos a casa. Não conseguimos pagar as prestações. Estamos morando num quartinho nos fundos da casa da minha sogra, que agora está internada numa clínica psiquiátrica. O quadro que pintavam era devastador, mas eu não sentia a compaixão que talvez devesse sentir. Sentia uma estranha satisfação ao ver que a vida havia cobrado o preço pelas escolhas que fizeram. E agora vocês vieram aqui esperando o quê exatamente? Tainá se inclinou para a frente, as lágrimas escorrendo livremente. Descobrimos há 2 meses que o bebê... Ela tocou a barriga com carinho desesperado. O bebê vai nascer com síndrome de Down. A informação me pegou desprevenida. Independente de tudo que havia acontecido, falávamos de uma criança inocente. E a família da Tainá, continuou Mateus com a voz cheia de amargura, simplesmente nos abandonou. Disseram que não querem ter nada com uma criança defeituosa, que já tem problemas demais. Então, disse Tainá soluçando, nós nos lembramos da senhora. Lembramos como a senhora sempre foi carinhosa, como sempre cuidou de todo mundo sem julgar, sem discriminar. E pensaram que eu seria a idiota útil de sempre, pronta para limpar a bagunça que vocês fizeram das suas vidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não, disse Mateus finalmente. Pensamos que talvez a senhora pudesse nos perdoar, que pudesse nos dar uma segunda chance.
Uma segunda chance. Repeti as palavras lentamente. Vocês querem uma segunda chance? Sim. E se eu decidir dar essa segunda chance, o que aconteceria? Vocês esperariam que eu abandonasse minha vida aqui, minha empresa, meu relacionamento e voltasse para Campos Belos para cuidar de vocês e do bebê? Nós... Tainá hesitou, percebendo a armadilha na pergunta. Nós só queremos ter nossa família de volta. Família? Minha voz subiu de tom pela primeira vez na conversa. Vocês querem falar sobre família? Levantei e comecei a andar pela sala, sentindo toda a raiva que havia guardado por 3 anos finalmente encontrar uma saída. Família é o que abandonaram numa estrada? Família é o que humilharam por telefone? Família é o que deixaram sem dinheiro, sem documentos, sem nada, por causa da vingança doentia de uma mulher desequilibrada? Mãe, por favor. Não! Gritei, interrompendo Mateus. Você não tem o direito de me chamar de mãe depois do que fizeram. Vocês me enterraram viva naquele dia. Disseram que eu era passado, lembram? Que não fazia mais parte da família de vocês. Tainá chorava compulsivamente agora e até Mateus tinha lágrimas nos olhos. Bem, continuei, minha voz voltando ao tom controlado. Eu aceitei ser passado e construí um presente lindo sem vocês. A senhora está diferente, murmurou Mateus. Claro que estou diferente. Estou livre. Livre da obrigação de agradar pessoas que não me valorizavam. Livre da culpa de nunca ser suficiente. Livre para ser quem eu realmente sou. E quem a senhora realmente é? Perguntou Tainá, com uma curiosidade genuína misturada ao desespero. Sorri pela primeira vez desde que haviam chegado. Sou Clara Silva, sócia da pousada Vila Clara. Sou uma mulher de 69 anos que recomeçou a vida e descobriu que nunca é tarde para ser feliz. Sou noiva de um homem maravilhoso que me ama do jeito que eu sou. E sou alguém que não precisa mais da aprovação de ninguém para se sentir completa. A palavra noiva os deixou ainda mais chocados. A senhora vai casar? Perguntou Mateus, incrédulo. Vou. Em junho. E vocês não estão convidados. Foi cruel? Talvez, mas era a verdade nua e crua. Nesse momento, Jorge entrou na pousada. Como sempre fazia no final da tarde, vinha me buscar para a nossa caminhada diária. Quando viu a situação, imediatamente entendeu quem eram meus visitantes. Boa tarde, disse educadamente, mas se posicionando protetivamente ao meu lado. Jorge, estes são Mateus e Tainá. Estavam acabando de sair. Jorge assentiu, me dando um beijo carinhoso na testa. Um gesto simples, mas que demonstrou para meus ex-familiares exatamente onde estavam minhas prioridades agora. Na verdade, disse Mateus, se levantando dificilmente, ainda não terminamos de conversar. Terminaram sim, respondeu Jorge firmemente. Clara foi muito clara sobre seus sentimentos. Acho melhor vocês respeitarem isso. O senhor não entende, Tainá se desesperou. Nós precisamos da ajuda dela, não temos mais ninguém. E quem é que causou essa situação? Perguntou Jorge, sem agressividade, mas com firmeza absoluta. Mateus olhou para mim uma última vez. Mãe, eu sei que não mereço, mas... Por favor, pelo bebê. Ele não tem culpa dos nossos erros. Por um momento, senti uma pontada no coração. Era verdade que a criança não tinha culpa, mas também era verdade que eu não devia nada a eles. Vocês têm razão, disse finalmente. O bebê não tem culpa, mas vocês têm, e as consequências das suas escolhas são problema de vocês, não meu. Então é isso? Perguntou Tainá. A senhora vai nos dar as costas do mesmo jeito que fizemos com a senhora? Não, Tainá. Eu não vou dar as costas para vocês do mesmo jeito que vocês fizeram comigo. Eles se iluminaram por um segundo, achando que haviam conseguido me convencer. Eu vou dar as costas para vocês de um jeito muito melhor. Vou dar as costas com dignidade, sem crueldade, sem humilhação. Vou simplesmente dizer não e deixar vocês irem embora. Isso é muito mais do que vocês fizeram por mim. E foi exatamente isso que fiz. Virei as costas e caminhei na direção do meu quarto,
com Jorge ao meu lado. Quando chegamos ao pé da escada, ouvi Tainá gritando: "A senhora era diferente antes. A senhora tinha um coração bom." Parei e me virei uma última vez. "Eu ainda tenho um coração bom, Tainá. Só que agora ele bate para as pessoas certas." E subi as escadas, deixando meu passado definitivamente para trás. Não dormi bem naquela noite. Não porque me arrependia da decisão que havia tomado, mas porque ver Mateus e Tainá naquele estado me trouxe uma mistura complexa de sentimentos. Alívio por ter finalmente fechado esse capítulo da minha vida, tristeza pela criança que nasceria numa família destroçada e uma satisfação estranha ao constatar que a vida havia cobrado o preço pelas escolhas que fizeram. Jorge ficou comigo, em silêncio respeitoso, apenas segurando minha mão enquanto eu processava tudo. "Você acha que fui muito dura?" perguntei à noite. "Acho que você foi justa", respondeu ele, acariciando meus cabelos. "E principalmente, acho que você se protegeu. Essas pessoas te destruíram uma vez. Não podem ter a chance de fazer isso novamente." "Mas o bebê..." "O bebê não é sua responsabilidade, Clara. Você criou seu filho, deu amor, suporte, educação. Ele escolheu te abandonar. As consequências dessa escolha são dele, não suas." Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã para os hóspedes, tentei voltar à minha rotina normal. Mas Helena percebeu imediatamente que algo estava diferente. "Quer conversar sobre ontem?" perguntou enquanto me ajudava a arrumar as mesas. "Eles vieram me pedir ajuda. Estão numa situação difícil." "E você disse não." "Disse não." "E como se sente?" Pensei por um momento antes de responder. "Livre", disse finalmente. "Pela primeira vez em 3 anos, me sinto completamente livre do passado." Era verdade. Durante todo esse tempo, mesmo sendo feliz na minha nova vida, sempre havia uma sombra no fundo da mente. A possibilidade de que um dia eles voltassem, de que eu tivesse que lidar com a dor e o ressentimento novamente. Agora que havia acontecido, agora que eu havia olhado nos olhos deles e escolhido minha própria felicidade, sentia uma paz profunda. 3 dias depois, recebemos uma ligação estranha na pousada. Era de uma assistente social de Campos Belos. "Senhora Clara, sou da Secretaria de Assistência Social. Gostaria de conversar com a senhora sobre seu neto." "Meu neto?" "O filho do Mateus e da Tainá. Eles nos deram seu contato como referência familiar." Suspirei profundamente. Mesmo depois de tudo, ainda tentavam me arrastar para seus problemas. "Moça, eu não tenho contato com essas pessoas há 3 anos. Eles que se virem." "Mas, senhora, a criança vai precisar de cuidados especiais. E, pelo que entendemos, eles não têm condições." "Isso não é problema meu. Eles fizeram suas escolhas. Agora que lidem com as consequências." Desliguei o telefone e bloqueei o número. Helena, que havia escutado a conversa, me olhava com aprovação. "Você está certa, Clara. Não pode passar a vida limpando a bagunça que os outros fazem." Nas semanas seguintes, outros contatos chegaram. Vizinhos de Campos Belos que haviam descoberto onde eu morava, conhecidos antigos tentando mediar a situação. Todos receberam a mesma resposta, educada, mas firme. Eu havia seguido em frente e não pretendia voltar atrás. O tempo passou e nossa vida voltou ao normal. A pousada continuava próspera. Jorge e eu nos preparávamos para o casamento no final de junho. E eu finalmente sentia que havia encontrado meu lugar no mundo. Foi numa manhã que Helena veio correndo até a cozinha, segurando o celular. "Clara, você precisa ver isso." Na tela havia uma notícia de um jornal local de Campos Belos. "Família em situação de rua recebe ajuda da comunidade." A foto mostrava Mateus, Tainá, agora com uma barriga ainda maior, parados na frente de uma casa simples. "Leia a matéria", disse Helena empolgada. A reportagem contava como a comunidade de Campos Belos havia se mobilizado para ajudar a família após descobrir que estavam morando na rua. Um grupo de comerciantes locais havia alugado uma casa pequena para eles,
organizou uma vaquinha para comprar móveis básicos e conseguiu um emprego para Mateus numa oficina mecânica. Olha aqui, Helena apontou para um trecho específico. A esposa dá à luz em 2 semanas. Apesar do diagnóstico de síndrome de Down, o casal diz estar confiante no futuro, graças ao apoio da comunidade. Havia uma frase de Tainá que me chamou a atenção. Perdemos nossa família por nossas próprias escolhas erradas, mas ganhamos uma família muito maior. Os vizinhos que mal conhecíamos se tornaram nossos anjos da guarda. E Mateus havia dito ao repórter: aprendi que família não é só sangue. Família é quem está ao seu lado quando você mais precisa. E descobri que essas pessoas estavam aqui o tempo todo, eu que não sabia enxergar. Fechei o celular e fiquei pensativa. Como se sente? Perguntou Helena. Aliviada, respondi, e era verdade. Aliviada porque eles finalmente entenderam a lição. E aliviada porque não precisei ser eu a ensiná-la. Jorge chegou nesse momento, como sempre fazia no meio da manhã para tomar um café comigo. Sobre o que vocês estão conversando com essas caras sérias? Helena contou sobre a matéria e Jorge a leu atentamente. Interessante, disse ele. Parece que a vida ensinou para eles o que você sempre tentou ensinar, o valor das pessoas que realmente se importam. É irônico, comentei. Eles tiveram que perder tudo para descobrir o que realmente importa. Eu tive que perder tudo para descobrir quem eu realmente era. E no final, disse Helena sorrindo, todo mundo saiu ganhando. Naquela tarde, sentada na varanda da pousada com Jorge, observando o movimento da rua, refleti sobre como a vida é caprichosa em suas lições. Mateus e Tainá haviam aprendido sobre comunidade, sobre humildade, sobre o valor das pessoas simples que estendem a mão sem pedir nada em troca. Haviam descoberto que a felicidade não vem de ter uma família perfeita, mas de construir relacionamentos genuínos com quem está disposto a caminhar junto. E eu havia aprendido que nunca é tarde para recomeçar, que nossa identidade não depende dos papéis que interpretamos para os outros e que o amor verdadeiro, seja de amigos, seja romântico, se baseia na aceitação mútua, não na necessidade. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Disse para Jorge, apontando para a matéria que ainda estava aberta no celular. O quê? Eles não precisavam de mim para serem felizes, e eu não preciso deles para ser feliz. Todo mundo encontrou seu lugar. É assim que deveria ser sempre, concordou ele, me dando um beijo carinhoso na testa. 2 semanas depois, soubemos pelo mesmo jornal online que Tainá havia dado à luz uma menina chamada Esperança. A foto mostrava o casal radiante no hospital, cercado pelos vizinhos que haviam se tornado sua nova família escolhida. Não senti vontade de ligar, de parabenizar, de restabelecer contato. Senti apenas uma paz profunda, sabendo que a vida havia encontrado seu equilíbrio natural. No final de junho, Jorge e eu nos casamos numa cerimônia simples e bonita, no jardim da pousada. Helena foi minha madrinha, Egdar e Denise vieram de longe para nos prestigiar. Os filhos de Edgar vieram com suas famílias para esse dia tão especial, e vários hóspedes que se tornaram amigos ao longo dos anos estavam presentes. Não houve drama. Não houve ausências dolorosas. Houve apenas alegria pura, o tipo de felicidade que vem de quem fez as pazes com o passado e abraçou completamente o presente. Durante a cerimônia, quando o celebrante perguntou se alguém se opunha ao casamento, todos riram porque sabiam que ali só havia pessoas que nos amavam e nos apoiavam genuinamente. Clara, disse Jorge nos seus votos, você me ensinou que recomeçar não é esquecer o que vivemos antes, mas usar essa experiência para construir algo ainda melhor. Prometo te amar todos os dias dessa nossa nova vida e fazer questão de que você nunca se esqueça de quão especial é. Quando chegou minha vez de falar, olhei para as pessoas queridas que nos cercavam, Helena, que me acolheu quando eu era uma estranha, Egdar e Denise, que me salvaram no meu momento mais sombrio, os hóspedes que se tornaram amigos, que me mostraram que eu tinha valor como pessoa, e os filhos de Edgar que me acolheram tão bem. Jorge, disse segurando suas mãos,
Durante 69 anos, acreditei que meu valor vinha de ser útil para os outros. Você me ensinou que meu valor vem de ser eu mesma. Prometo continuar sendo a Clara que você se apaixonou e crescer ao seu lado todos os dias que nos restam. Quando nos beijamos, selando nossa união, senti que finalmente havia chegado ao lugar onde sempre deveria ter estado, como protagonista da minha própria vida, cercada por pessoas que me escolheram da mesma forma que eu as escolhi. 6 meses depois do casamento, recebemos um grupo de ex-colegas de faculdade na pousada. Elas estavam fazendo um reencontro de turma depois de 20 anos sem se ver. Durante o café da manhã, uma delas comentou: "É impressionante como vocês transformaram este lugar numa verdadeira casa. A gente se sente em família aqui." "É exatamente essa a intenção", respondi, servindo mais café. "Queremos que as pessoas se sintam acolhidas." "Vocês têm o dom da hospitalidade", disse outra. "Deve ser um talento natural." Helena, que estava ouvindo a conversa, sorriu. Na verdade, Clara descobriu esse talento depois dos 60 anos. Às vezes, a vida nos reserva surpresas. Depois que as hóspedes saíram para passear, fiquei pensando naquele comentário. Era verdade. Eu havia descoberto meu verdadeiro talento, minha verdadeira paixão, numa idade em que muitas pessoas acreditam que não há mais nada para descobrir. Ao final de mais um ano próspero para a pousada, Helena e eu estávamos fazendo os planos para ampliar o negócio. Tínhamos economizado o suficiente para comprar a casa ao lado e transformá-la em mais quartos. "Clara", disse Helena numa tarde, enquanto conversávamos sobre os projetos, "posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Você sente falta deles? Do Mateus? Da Tainá?" A pergunta me pegou de surpresa. Há muito tempo ninguém tocava nesse assunto. "Sinto falta da ideia que eu tinha deles", respondi honestamente. "Sinto falta de acreditar que tinha uma família unida e amorosa. Mas das pessoas reais que eles se mostraram ser? Não sinto falta." "E não tem curiosidade sobre a neta? Sobre como está crescendo?" Pensei por um momento. "Tenho. Mas curiosidade não é responsabilidade. E, principalmente, não é suficiente para me fazer voltar para uma situação tóxica." Helena assentiu, entendendo perfeitamente. "Você está certa. Aliás, Clara, posso te dizer uma coisa? Você é a pessoa mais equilibrada e sábia que eu conheço. Se eu tivesse passado pelo que você passou, não sei se conseguiria ter essa serenidade." "Não é serenidade, Helena. É maturidade. Aprendi que não posso controlar as escolhas dos outros, só as minhas próprias. E escolhi ser feliz." Naquele momento, Jorge chegou com um sorriso largo no rosto. "Meninas, vocês não vão acreditar no que aconteceu." "O que foi?" perguntamos juntas. "Acabei de receber uma ligação da Secretaria de Turismo. Eles querem incluir nossa pousada no roteiro oficial de turismo da cidade. Vamos aparecer nos folders, no site oficial, tudo." Helena e eu nos abraçamos, comemorando. Era o reconhecimento oficial de que havíamos construído algo verdadeiramente especial. "Sabem o que isso significa?" disse Helena, empolgada. "Vamos ter que contratar mais funcionários, ampliar mesmo o café da manhã." "Significa", interrompi sorrindo, "que finalmente todo mundo vai saber que a Clara de São Carlos existe e que ela construiu algo lindo com as próprias mãos." Naquela noite, sentados na varanda da nossa casa, observamos as estrelas no céu. "Clara", disse ele, segurando minha mão, "sabe o que mais me orgulha da nossa história?" "O quê?" "É que não precisamos de vingança para sermos felizes. Não precisamos que eles se deem mal para que a gente se dê bem. Nossa felicidade não depende da infelicidade de ninguém." Jorge apertou minha mão com carinho. "Essa é a diferença entre pessoas que buscam justiça e pessoas que buscam vingança. Você buscou justiça para si mesma. E encontrei uma vida que vale a pena, com pessoas que valem a pena, fazendo coisas que valem a pena." Quando nos levantamos para entrar, parei por um momento na porta e olhei para trás, para a pousada iluminada, para o jardim que cuidávamos juntos, para a vida que construímos com paciência e amor.
3 anos e meio atrás, eu era uma mulher de 66 anos que acreditava que sua vida havia acabado quando foi abandonada numa estrada. Hoje, aos 69, estava descobrindo que minha vida tinha apenas começado. E a lição mais importante que aprendi? Que nunca é tarde demais para se apaixonar. Por alguém, por um lugar, por um sonho, por uma versão de si mesma que você nem sabia que existia. O karma não é vingança. O karma é equilíbrio. E às vezes, o maior equilíbrio que podemos encontrar é simplesmente deixar o passado onde ele pertence, no passado, e abraçar completamente o presente que construímos com nossas próprias escolhas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.